E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica que foi jogada entre Kasparov e Ivanchuk. E nessa partida, o Ivanchuk, na verdade, preparou um sisteminha que ele sabia que iria deixar o seu adversário, o Kasparov, que era um jogador tremendamente clássico, bem bravo e, portanto, né, ele talvez esperava ganhar a partida no emocional. E o mais interessante é que, na verdade, a estratégia dele deu certo. Então, bora dar uma olhada aqui na partida. Nós temos E4 por parte do Kasparov e E6 por parte do Ivanchuk, que é a defesa francesa. O jogador de branca joga peão na casa de D4, ocupando o centro do tabuleiro, e as pretas jogam D5, como é tradicional aqui na francesa, atacando o centro do jogador de brancas. Como o peão de E está atacado, as brancas o defendem com cavalo em C3, essa daqui é a variante clássica, e vem bispo na casa de B4, que é uma das linhas mais perigosas que você pode jogar na defesa francesa. Essa daqui é conhecida como a variante Winawer ou Winawer, não sei qual que é a pronúncia correta, se você pronuncia o W como V ou como W mesmo, né? Mas qualquer que seja o caso, é uma linha super perigosa, porque o jogador de pretas está cravando o cavalo das brancas, por consequência estão ameaçando ganhar o peão, ameaça que é peão toma peão, mas a ideia geral é que depois que o jogador de brancas avança, você vai, em algum momento ou outro, tomar o cavalo, dobrando peões do jogador de brancas, e você vai jogar para ameaçar o peão dobrado de C3, o peão de C2, com uma iniciativa muito forte. O plano normal dessa linha, que não é o que foi jogado interessante, é você jogar peão em C5, as brancas normalmente jogam A3, você toma o cavalo e a gente tem essa estrutura de peões e o jogador de pretas vai jogar para pressionar o ponto C3 com ideias como dama em C7 ou ideias como dama em A5. E é uma linha tremendamente venenosa, porque naturalmente o jogador de pretas costuma gambitar o peão de G7 para gerar um ataque aqui com dama em C7 e pressionar esses peões. É uma linha muito forte e que estava extremamente popularizada na época. Todo mundo jogava. Então você pode ter certeza que quando foi jogado o bispo em B4, Kasparov estava esperando aqui C5 por parte das pretas. Só que o Ivanchuk joga é o lance peão na casa de B6, que é um lance muito pouco jogado até mesmo hoje em dia após essa partida. O lance B6 por conta própria não tem nada de errado com ele. O que você está fazendo? Você está fortalecendo a ideia do C5 no futuro e você está preparando não para fianquetar o bispo, que pode ser o que parece, mas sim para trocar sua pior peça. Já que o bispo do C8 é o bispo mau tradicional da francesa, que fica mirando aqui a cadeia de peões, o B6 prepara para jogar bispo em A6 em algum momento e tentar trocar o seu bispo mau pelo bispo bom do adversário, né? Mas aqui o Kasparov joga o A3, questionando o bispo, e certamente na expectativa de que algo seguiria como bispo toma cavalo, peão toma. E os planos tradicionais da Winawer continuariam, talvez bispo em A6 nesse momento, forçando a troca. E o plano do jogador de pretas após as trocas seriam mais ou menos os mesmos, né? Pressionando os peões dobrados. Mas aqui, ao invés de tomar o cavalo, o Ivanchuk joga um lance que você não espera. Porque ele não toma o cavalo, só que ele também não volta o bispo para uma casa normal, ele não volta o bispo para E7. O Ivanchuk joga bispo em F8, desdesenvolvendo o bispo e passando a vez aqui para o seu adversário. Então, o Ivanchuk escolheu um sistema completamente contra-intuitivo que vai totalmente contra as regras clássicas do xadrez. E certamente ele fez isso para irritar o Kasparov e tentar pegar uma reação emocional por parte do Kaspa. O mais incrível é que não é um lance tão ruim quanto pode parecer. Parece um lance horroroso, mas na verdade faz bastante sentido, porque aqui em E7 o bispo não protege o peão de G. Então tem uma ideia das brancas de jogar dama em G4, ameaçando o peão. E se você volta o bispo para F8, você elimina essa ideia. Tá, mas e a questão de você estar atrasado no desenvolvimento? Também não é tão problemático porque a posição está muito fechada. Você vê que as brancas não têm nenhuma maneira direta de castigar o lance aqui. E o Kasparov vai tentar, e ele vai tentar demais castigar o lance, talvez é por isso que ele não joga da melhor maneira possível. Kasparov joga cavalo em F3, desenvolvendo na direção do centro, e nós temos cavalo em E7, desenvolvendo o cavalo, mas prendendo o bispo aqui na casa de F8. Aqui, o Kasparov não quer deixar esse cavalo jogar. Então, para não permitir uma ideia como o cavalo em G6, certo? Para poder tirar o bispo, o Kasparov, tentando punir o adversário, joga logo o peão na casa de H4. Com qual iniciativa, né? Qual que é a ideia do lance? A ideia é, se o cavalo for para a casa de G6, ele vai poder chutar o cavalo com o lance peão na casa de H5. Então, o Ivanchuk joga peão na casa de H6,
impedindo pulos de cavalo, impedindo o bispo em G5, todo esse tipo de ideia. E o Kasparov tenta punir o adversário, mais ainda jogando o peão na casa de H5. Ele nem deixa o cavalo vir para G6 de qualquer maneira. E aqui o Ivanchuk segue jogando lances que não seguem os princípios, né? Ele poderia desenvolver, poderia tentar bispo em A6, como em diversas ocasiões, né? Ele poderia tirar alguma das peças, poderia romper o centro. Não, ele joga peão em A5, que é um lance bem interessante, pegando o espaço na ala da dama e ainda não está desenvolvendo peça. Ainda está jogando com ele no centro, fazendo lance de peão lateral no tabuleiro. Nessa posição, né, claramente o que ele quer jogar, se você deixar ele jogar, é o lance bispo em A6. Então, o Kasparov joga bispo em B5 cheque, com a intenção de piorar um pouquinho a situação do Ivanchuk. Porque se você bloqueia de peça, vamos dizer, eu vou bloquear com bispo em D7, porque eu tô doidinho para ele trocar bispos, né? Claramente, o jogador de brancas não vai querer trocar. Ele pode voltar para a casa de D3, feliz porque ele matou a sua ideia de bispo em A6 trocando os bispos. Por que brancas não querem trocar? Porque o seu bispo tá mirando a cadeia de peões, ele é muito limitado. O bispo do jogador de brancas não, ele tem um escopo gigantesco, certo? Ao mesmo tempo, se você bloquear desenvolvendo o cavalo não auxilia mais na ideia de bispo em A6, tá? Que a torre tá auxiliando no momento, mas as brancas poderiam tirar o bispo daqui depois. E se você joga peão em C6, que é o que o Ivanchuk jogou, o Kasparov estava na ideia possível de que esse avanço de peão talvez seja uma fraqueza que ele possa explorar para romper e abrir a posição de alguma maneira em algum momento no futuro. Por isso que o Kasparov joga o lance bispo em A4, que é, na verdade, um erro. O bispo em A4 parece um bom lance, porque ele mantém um pouco da pressão em cima do rei do jogador de pretas, mas como foi dito aí pelo grande mestre Raymond Keane, que comentou essa partida, é uma decisão artificial. Parece que tem um ataque, mas não tem, porque, na verdade, esse bispo só vai perder tempo para a ideia de B5, C5, C4 e toda a expansão de ala da dama que o jogador de pretas fará no futuro. E por mais irônico que seja, o melhor lance aqui para o jogador de brancas não é voltar o bispo para D3, não é voltar o bispo para E2, é voltar o bispo para F1, para a casa inicial, jogando como o Ivanchuk nessa partida. Esse é o lance que o Engine considera sendo o melhor, que é bem difícil de você compreender como ser humano. Eu, por exemplo, não sei por que o bispo em F1 seria melhor do que ele em E2. Eu voltaria para E2 se fosse para decidir entre essas duas casas. Mas o Engine considera bispo em F1 o melhor lance aqui. Mas nós temos aqui na partida, por parte do Kasparov, bispo em A4, que não é o melhor lance, e cavalo em D7, finalmente desenvolvendo outra peça depois de tanto tempo aqui por parte do Ivanchuk, né? Lidando com a cravada do peão de C e gerando aqui a possibilidade de avançar o peão para a casa de C5 nos próximos lances. O Kasparov, então, vendo que o Ivanchuk quer fazer é avançar o peão para C5, decide jogar um lance contra-intuitivo, mas que faz muito sentido se você entende das rupturas de cadeia. Ele joga o cavalo em E2. Qual que é a ideia? Para poder responder ao lance C5 com C3, tentando manter a forte cadeia de peões no centro do tabuleiro, o Ivanchuk, então, parte para cima. Joga B5, tirando o bispo dali, ganhando tempo e pegando espaço, e bispo em B3, o Ivanchuk joga, então, a ruptura peão na casa de C5. E dá uma olhada na mobilidade dos peões da ala da dama. Olha o tanto que eles estão avançando e o tanto que eles estão atacando o centro do Kasparov. Aqui já tem, assim, ameaça de C4, já tem ameaça de B4, A4 pegando mais espaço ainda. E o C5, como foi dito, vem para atrapalhar a cadeia de peões. Ele quer separar os peões. Então, nunca vai ser uma boa ideia para você, se você as brancas, tomar esse peão, né? Você nunca quer fazer isso porque você enfraquece demais o peão de E. Ao invés disso, o Kasparov joga C3, e nós temos cavalo em C6 por parte do Ivanchuk, pressionando o centro do jogador de brancas. Aqui as brancas fazem o roque, o Ivanchuk joga dama em C7, pressionando mais ainda o peão de E, pressionando mais ainda, né, o centro do jogador de brancas. Então, apesar de nessa posição o jogador de pretas está muito mal desenvolvido, ainda falta tirar o bispo, ainda falta tirar esse bispo, ainda falta fazer o roque, e as brancas já meio que fizeram tudo o que precisavam na abertura. Talvez o bispo em F4 seja um lance aqui que precisa ser jogado até a gente poder falar que as brancas de fato finalizaram a abertura. Não dá para você castigar o fato de que o jogador de pretas está mal desenvolvido, porque a posição está muito fechada e pretas tem claramente uma quantidade forte de contra-jogo
na ala da dama. Aqui o Raymond Keane curiosamente fala que a melhor maneira das brancas continuarem seriam tentando abrir a posição de cara, jogando cavalo em H2, F4, F5 e tentando assim romper o centro do tabuleiro. E o Kasparov joga torre em E1, que o Raymond Keane, que comentou essa partida, diz que é uma perda de tempo. Olha o tanto que o entendimento do próprio Kasparov era à frente da época, porque torre em E1 é o lance da máquina, né? Ele foi um lance criticado na época, mas é o melhor lance, fortalecendo o centro para preparar mais tarde apenas uma ideia de F4 e F5, rompendo o centro e abrindo o rei do jogador de pretas. Então o Kasparov tinha claramente um bom entendimento do que estava rolando aqui na posição. O Ivanchuk joga C4, ganhando espaço na ala da dama e chutando o bispo. Vem bispo em C2 e agora a ruptura, que vai vir com muita força, vai ser o B4. O B4 vai forçar o Kasparov até alguma fraqueza. Algum dos peões vai ficar fraco e a coluna A vai se abrir, fora que vai pegar bastante espaço na ala da dama. Então ele começa a preparar a nova ruptura. Cavalo em B6, trazendo o cavalo para controlar bem a casa de A4. Talvez, eventualmente, pular em C4, se as brancas quiserem jogar como B3. Vem bispo em F4, colocando o bispo aqui na carinha da dama. E também desenvolvendo a peça. E bispo em E7 por parte do Ivanchuk. Aqui, o Kasparov joga bispo em G3, com qual ideia? Ele quer preparar muito bem, mas ele já tá tirando o bispo da frente do peão de F. A ideia é cavalo em H2, F4, F5, com o timing perfeito da máquina. Aqui o Ivanchuk joga a torre em B8, preparando novamente a ideia do B4, cavalo em H2. O Ivanchuk faz um lance meio de espera, meio misterioso, ele joga aqui um lance profilático, dama em D8, não cumpre nenhum propósito muito grande, né? Talvez tirar o bispo da carinha, quer dizer, tirar a dama da carinha do bispo, e vem cavalo em G4 por parte do Kasparov, colocando o cavalo em uma casa super ativa que, na verdade, está impedindo as ideias de roque do Ivanchuk. Enquanto esse cavalo estiver aqui, não é seguro fazer o roque, porque tem ideia de dama em D2 e sacrifício de cavalo, por exemplo, na casa de H6. Se você jogar bispo em G5, você leva um F4 na cara, um F5 vindo logo na sequência e a posição não é bonita. Então, cavalo em G4 mantém o rei das negras no centro do tabuleiro. Então, o Ivanchuk vai jogar com o rei no centro mesmo. Ele joga a ruptura B4 e dá uma olhada na força que esse lance tem. Independente do que aconteça, ele tá abrindo aqui a ala da dama, né? Quer o jogador de brancas tome, que abre a coluna A, quer ele não tome, no caso a gente vai tomar abrindo a coluna B, então ele abre o lado do tabuleiro que ele tem mais espaço para jogar e ele também vai obrigatoriamente gerar uma fraqueza. Não importa como o Kasparov joga essa posição, ele vai ficar com o peão de B muito mais fácil de atacar ou com o peão de A muito mais fácil de atacar. Kasparov resolve tomar. Claro, faz total sentido para abrir a coluna A, que é a única coluna na qual ele tem uma torre. Nós temos A toma B4 e aqui vem o erro do Kasparov. Porque quando você tem uma forte coluna de peões como essa, normalmente você quer deixar o adversário tomar para você manter todos os seus peões conectados. Claro, o que o Ivanchuk estava preparando? Ele estava preparando para tomar na casa de C3 e depois que o Kasparov tomasse de volta, por exemplo, ele teria o peão de C3 como uma base de cadeia de peões para atacar e abriria a coluna B. O que o Kasparov provavelmente achou que ele poderia fazer, mas ele não pode, é poder jogar B3 em algum momento, se livrando do peão de B. Então ele mesmo toma em B4, que é um erro, certo? Ele não deveria ter feito isso, isolando o próprio peão de B. Por que ele toma em B4? Porque ele pensa que B3 é um lance muito fácil de jogar para o jogador de brancas aqui no futuro. Talvez melhor nessa situação seria poder jogar B3 ou imediatamente, ou ter jogado um lance de espera, como por exemplo dama em D2. Mas ao tomar, cavalo toma vem com tempo no bispo, né? Porque o bispo vale mais do que o cavalo nessa situação, onde ele é o bispo bom do jogador de brancas, né? E o peão de B2 é um alvo muito fácil para o Ivanchuk jogar. Então aquela ruptura de cadeia, aquele ataque das minorias, né? Ele acaba vindo com muita força e o peão de B2 vai ser difícil de defender. Nós temos bispo em D7 por parte do Ivanchuk e o Kasparov joga aqui o lance B3, tentando se livrar da própria fraqueza. Mas como foi dito anteriormente, esse não é um lance tão fácil de jogar, porque ao jogar peão em B3 você vai abrir muito a ala da dama e todas as peças do jogador de pretas aqui ganham vida. O Ivanchuk começa jogando torre em A8, querendo trocar a única peça que verdadeiramente é ativa na posição do Kasparov.
nós temos torre toma, dama toma, peão e cavalo toma C4 e de repente a posição do jogador de brancas é desesperadora. Se você for ver, os dois cavalos estão em postos avançados aqui, na verdade o único que está de verdade no posto avançado é o do C4, mas os dois cavalos encontraram casas muito fortes, onde eles controlam praticamente toda a ala da dama, e o Ivanchuk vai começar a ativar o restante das peças, os bispos. E o Kasparov colocou todas as peças dele, né, esperando um roque que nunca veio. Ó, o bispo, ele tá mirando aqui a casa de H7, né, o cavalo tá mirando o sacrifício em H6, só que o Ivanchuk simplesmente nunca fez o roque. Então, nunca teve nenhum sacrifício para fazer. E a ideia do F4, F5 nunca tomou forma, porque o ataque do Ivanchuk chegou antes. O Kasparov joga cavalo em C1, certo? Tentando, não sei, talvez cavalo em D3 para trocar um dos fortes cavalos. Só que vem bispo em A4, tempo na dama, dama em E2 por parte do Kasparov. E nessa posição tem um lance vencedor, que é um lance bem sutil, extremamente suave. Eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar o lance que vence o jogo aqui para Vassil Ivanchuk. Enquanto você avalia aí a posição e vê se você consegue encontrar o lance sutil do Ivanchuk, eu vou te chamar para entrar na comunidade Super Alboredo de xadrez. Eu mesmo tenho estudado bastante por lá, então se você perceber que o nível do comentário tá ficando melhor, né? Se você perceber que os vídeos estão aumentando de qualidade, eu fico feliz se for o caso, porque eu tô me esforçando bastante para isso, é porque o meu nível de xadrez está subindo. Felizmente eu tô conseguindo atingir minhas metas de rating, eu tô entendendo melhor o jogo de xadrez, e parte disso é porque eu tô estudando com o Sup, com a Mestre Feed Júlia Alboredo. Lá na comunidade tem muito conteúdo de alto valor para você que quer estudar, que quer melhorar no xadrez, ou você que tem o xadrez como hobby, quer jogar de vez em quando uma simultânea com algum jogador muito forte, né? Teve recentemente simultânea contra o mestre internacional Faustino Ouro. Então, assim, se você tiver interesse, tudo isso que eu tô falando soa algo legal, você quer melhorar no xadrez, quer participar da comunidade, tem um grupo de WhatsApp que tá na descrição do vídeo, tem um grupo de WhatsApp que tá no link, no comentário fixado também. Se você clicar nesse link, você vai para aquele grupo de WhatsApp e lá você vai receber atualizações a respeito das matrículas. As próximas matrículas vão abrir agora no dia 7 de abril, então tá chegando. Entra lá, entrando nesse grupo de WhatsApp, é por lá que você vai poder tirar qualquer dúvida ou comigo ou com o grande mestre Sup, e é lá também que você vai receber o link para efetuar a compra e entrar na comunidade Super Alboredo quando as matrículas se abrirem. Então, dito isso, vamos voltar agora ao xadrez, vamos voltar agora ao lance que foi jogado aqui pelo Vassil Ivanchuk. Nessa posição, o Ivanchuk joga dama em A7. E por mais simples que seja o lance, é um lance tão sutil, né? É simplesmente gerando uma ameaça num peão central. Mas quando você para ver o tamanho do controle da ala da dama que as peças das pretas têm, você percebe que não tem defesa. Simplesmente não tem defesa. O Kasparov tem que abandonar o seu peão central e o Ivanchuk tá com um peão a mais. Nós temos cavalo em E3, o Kasparov tentando contestar o cavalo de C4, dama toma peão, cavalo, peão toma de volta. E aqui o Kasparov pensou por um tempo, ele joga um lance assim completamente desesperador, não tem nada para o Kasparov fazer na posição, a posição tá completamente morta. Ele joga dama em F1, que é um lance assim que não faz nada, né? Tentando gerar uma casa para o cavalo conseguir se ativar. E o Ivanchuk calmamente faz o roque. Eu nunca vi um roque tendo sido jogado tão tarde numa partida de grande mestre. A gente já teve 31 lances e o Ivanchuk faz o roque. E o Kasparov poderia ter continuado jogando, é claro, ele só tá com um peão a menos, mas ele abandona. Ele abandona por quê? Primeiro, é o impacto psicológico. Ele perdeu achando que estava melhor o jogo inteiro. Mesmo assim, perdeu um peão, né, e perdeu o jogo. Mesmo que o Ivanchuk basicamente não desenvolva nada, pelos primeiros, sei lá, 8 lances, o Ivanchuk ficou praticamente com 0 desenvolvimento e ainda assim ele conseguiu ganhar. Segundo ponto é esse peão de C, né? O peão de C, ele já tá tão avançado e tá passado e tem ideia de torre C8 defendendo ele, que quase que certamente o Kasparov teria que entregar uma das peças menores em cima desse peão. Então, assim, em uma partida de mestre mesmo, cavalinho E2, a dama sai, é praticamente nula a chance que o jogador de brancas vá conseguir retornar, a não ser que o Ivanchuk cometesse uma gafe. E, por consequência, o Kasparov, depois do roque, abandona a partida e nós temos o Ivanchuk como o jogador vitorioso.
Coisa interessante, né? Esse torneio que eles estavam jogando aí é o torneio Credit Suisse Masters, né? Não sei pronunciar certinho o torneio. Ele foi um torneio que o Ivanchuk, depois de ganhar do Kasparov, acabou vencendo. Ele ficou empatado em primeiro lugar, se não me engano, foi com o Kramnik. E o Kasparov, depois dessa partida, foi só para água abaixo, ficou em quinto lugar, alguma coisa assim, né? Então, o Ivanchuk estava em excelente forma esse dia e essa partida tá aí para provar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima.